A nossa mensagem de hoje, baseado no livro de Marcos, capítulo 9, versículo de 14 ao 29. Fala que um homem, ele tinha um filho e esse filho ele era surdo e mudo. Esse filho ele era tomado por um espírito maligno, um espírito que o atormentava bastante. E este homem, ele tinha um desejo, ele tinha uma vontade de que seu filho fosse curado, libertado. E sabendo que os discípulos de Jesus estavam aí curando, libertando, fazendo prodígios e milagres, ele recorreu aos discípulos de Jesus. Só que aí os discípulos não conseguiram expulsar aquele espírito daquele jovem. Só que aquele pai, ele nos dá um exemplo fantástico e extraordinário. Um pai que realmente é perseverante, um pai que realmente ele tinha sonho, um propósito, ele tinha um desejo muito grande dentro dele de ver a cura, a libertação daquele filho. Então, é um dos pontos de partida na nossa vida, chama-se o desejo. O desejo. O nosso desejo, ele pode nos levar a um lugar onde nós definimos. É muito importante que tenhamos um desejo vivo, um desejo claro, na nossa mente, no nosso coração. Aquele pai, no período que Jesus começa realizando sua vida missionária, eu acredito que ali realmente tudo que era escuro na vida daquele pai se tornou claro a partir do momento que ele ouve, né, o que Jesus está realizando, a partir do momento que ele vê aquilo que Jesus está fazendo. Então aquele homem, ele tenta com os discípulos, não consegue, mas ele não faz como muitas pessoas fazem, né? Muitas pessoas desistem, ele não desistiu. Ele seguiu adiante, ele foi em frente e ele recorreu a Jesus. E recorrendo a Jesus, ele pede a Jesus para que Jesus cure o seu filho. E Jesus diz: Você acredita nisso? Ele disse: Eu acredito, eu creio, eu creio. Quando ele diz eu creio, eu acredito que lá no íntimo do coração deste homem vê aquela flechadazinha assim que diz assim: ora você acredita, ora você não acredita. Né? Ou seja, muitas vezes dentro de nós falamos algo que frações de segundo aí dá aquela flechadazinha assim. Mas aquele homem ele tinha um desejo tão forte, aquele homem ele era tão verdadeiro, tão justo, que ele proclamou, eu creio. Mas quando deu aquela flechada dentro dele, ele disse, olha, mas aumenta a minha fé. Eu acredito, mas aumenta a minha fé. Eu preciso de um pouquinho a mais. Eu preciso de uma força a mais, eu preciso de um suporte. E por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque sei que tu podes me dar, Jesus. E Jesus diz o quê? Nada é impossível para aqueles que creem. Para aqueles que creem, meus amados irmãos e irmãs, nada é impossível. E aí Jesus pega aquele menino ele se lança no chão e Jesus ele começa um processo de cura interior, de cura física, de cura no espírito, cura na alma. Jesus faz um processo completo na vida daquele menino. E aquele menino ele cai no chão de uma forma como todos imaginavam que aquele menino tinha morrido. Jesus pega no braço dele e levanta. Essa mensagem para mim e para você, meu amado irmão e irmã, serve para a gente entender que nem todos verdadeiramente querem a cura, querem a libertação. Diz no versículo 14 que uma multidão o seguia. Por que essa multidão seguia? Eles queriam alguma coisa. Ninguém segue outro em vão, por um motivo qualquer. Você pode até cair, né, você no meio de uma multidão, mas ao entrar no meio daquela multidão ali, você vai discernir se de fato aquele lugar ele é seu ou não.
Se aquele lugar é realmente aquilo que você sonha, é aquilo que realmente faz parte da tua identidade ou não. E pelo menos nesse exato momento, só narra que este jovem é que foi curado. Porque tantos outros não foram curados? Se o Jesus era o mesmo, se ele não fazia distinção de pessoas, por que os outros não foram curados? Só isso. Então, um exemplo, nós temos aí uma empresa. Dentro dessa empresa existem inúmeros funcionários. Por que só uns se destacam dentro daquela empresa e outros não? Nós temos aí uma família. Por que dentro de uma família, por que uns se destacam e outros não? No meio da sociedade, por que só uns se destacam e outros não? Uns acreditam, uns crê, uns realmente fazem por onde. Uns realmente, quando vacilam, eles corrigem aquelas coisas que eles vacilaram. Mas outros, quando vacilam, eles voltam atrás, eles se distanciam, eles se desanimam, eles perdem a fé, perdem a motivação do que eles tinham antes. E se existe uma das coisas que nos coloca para frente, é termos motivo para a ação. No versículo 29 vai falar que aquele tipo de espírito ali, ele só era liberto com muita força de oração e jejum. Aliás, perdão, com muita força de oração. No livro de Mateus, essa mesma narração desse jovem epilético vai dizer lá que através de oração e jejum. Mas já Marcos, ele só fala que por força de muita oração. E a palavra oração já está dizendo orar e ação. Tem pessoas que têm ação, mas eles não apresentam a Deus. Eles querem por si viver a graça. E aí eles sofrem. Tem pessoas que até têm a oração, mas elas não agem. Elas não agem, elas ficam paradas no tempo, esperando a graça acontecer, esperando as coisas caírem do céu. E quando junta oração com a motivação, temos um motivo para agir. Aquele pai tinha um motivo para agir. Era o filho. Aquele pai tinha um motivo para agir. Era saber que Jesus curava, que Jesus libertava. Era saber que Jesus fez muito já por muitos. Ele já fez muito por muitos. Muitos que recorriam a ele já tinham recebido muita graça, muita bênção. Então aquele pai, ele tinha motivação. Ele tinha um motivo para agir. Ele tinha um motivo para agir. Ele tinha um motivo para agir. Então, da mesma forma, nós precisamos fazer. A nossa oração, ela precisa ser uma oração verdadeira, justa, honesta, sincera, clara, transparente. Lá em Romanos 8, 26, a palavra vai dizer lá o seguinte, que nós não sabemos como pedir, nem orar como convém. Nós não sabemos como pedir. Tem pessoas que dizem assim, eu queria me aposentar, ou eu quero me aposentar. Sim, mas você quer se aposentar de que forma? Você quer se aposentar com invalidez? Você quer se aposentar com o tempo de serviço? Você quer se aposentar com salário, com 2, 3? Como é que você quer se aposentar? Aí vai, há um acidente, a pessoa fica inválido, se aposenta. Então, você pediu para se aposentar, você não especificou como que você queria. Ou seja, a sua oração, você pediu, mas pediu errado. Ainda bem que nós temos o Espírito Santo que sonda o nosso coração e que ele ora por nós com gemidos inefáveis. Mas é preciso saber como pedir e orar como convém. E orar como convém. Orar da forma correta, orar da forma certa. Orar do jeito que tem que ser orado. Orar do jeito que tem que ser orado. Tudo é possível para aqueles que creem. Aquilo que nós um dia pedimos, aquilo que um dia nós almejamos, aquilo que nós um dia sonhamos e que nós ainda não alcançamos, duas condições. Duas condições. Ou ainda não é o tempo, ou não era o melhor para a nossa vida.
Por saber que não era o melhor para a nossa vida, o Senhor ele não concedeu a graça. E se porventura não é o tempo ainda, o tempo vai chegar, e quando o tempo chegar, a graça acontece. Enquanto isso, nós temos que estar rogando, suplicando, mas nós precisamos rogar pela pessoa certa, suplicar a pessoa certa. Porque tem pessoas até que parecem ser a pessoa certa, mas nem sempre é. E uma prova que nós temos aqui nessa leitura é os discípulos. Os discípulos transmitiram ser as pessoas certas. Aquele pai vai aos discípulos, mas eles não conseguiram. Não que eles fossem a pessoa errada, não. Mas quando aquele pai suplica por aqueles discípulos, eles colocam a fé dele, ele coloca a fé dele unicamente nos discípulos. Eles teriam que colocar a fé nos discípulos em nome de Jesus, porque eles foram enviados por Jesus. Mas quando os discípulos não conseguem, eles vão a Jesus. Ou seja, foi a pessoa certa. Às vezes você está na porta de emprego, meu amado irmão e irmã, e não está alcançando a bênção que você quer. Vai a outras portas, vai a outras empresas. Às vezes você está tentando algo dentro do teu matrimônio e não está dando certo. Usa outras estratégicas, usa outros métodos, usa outros meios. Use outros meios para poder dar certo. Às vezes você está tentando a sua saúde com um médico, muda de médico. Às vezes você está usando com uma medicação, muda a medicação. Às vezes você está tentando com um tipo de exercício físico, muda. E aí nós temos que buscar meios, oração. Você tem orado, mas a ação talvez não esteja correta. A primeira ação do pai, ela não teve resultado, mas a segunda ação do pai teve resultado. E o processo foi que deu mais resultado ainda. Porque Jesus disse, você crê? Ele disse, eu creio. Mas ali ele disse, mas de vez em quando eu duvido. Ele disse, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Me faz acreditar totalmente, verdadeiramente. Me faz não ter dúvida. A dúvida atrapalha. O medo, a insegurança, a incerteza. Ela é destruidora. Ela é destruidora. Ela acaba. Ela destrói. Ela destrói aquilo que você deseja, aquilo que você sonha para a sua vida. E Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem o melhor para cada um de nós. A parte dele ele já fez, vai continuar fazendo, mas a nossa parte ela depende de cada um de nós. A nossa parte depende de cada um de nós. Então que possamos nós cada vez mais buscar. Então, fica essa mensagem para você, né? Compartilha, coloca aí seu joinha, tá certo? Se inscreva aí no nosso canal. E que possamos multiplicar cada vez mais, levar bênção para outras pessoas. Todos os dias nós estamos aí numa live de 7h27 da manhã. Você é convidado especial. Fica na paz.